Boa noite, gente. Tudo bem? Então, estamos hoje aqui mais uma vez gravando, né? Na intenção de ajudar os senhores que estão aí estudando, correndo atrás mesmo nessa época de quarentena. E isso, né, mostra a força e a determinação de vocês. Então, hoje eu estou trazendo aqui uma questão de pré-cálculo, tá? Por que eu estou trazendo isso? Eu sei que muita gente que opta em fazer algum curso da área de exatas, quando começa a sua faculdade, que se depara logo no pré-cálculo, que é no primeiro período, já toma um susto de cara, por quê? Porque ele aborda muito a função. E a gente, né, no caso, a maioria, não tem, né, acesso a uma educação como deveria, ou também, algumas vezes, não teve o cuidado na hora de estar em sala de aula, e por isso, quando chega na faculdade, sofre um pouco nessa matéria especificamente. Tá? Então, estou fazendo hoje, ela é da Universidade Federal do ABC, que é lá de São Paulo, do ano de 2017. É uma lista de exercícios, tá? Isso aqui vai ser corriqueiro. Então, a gente tem aí, determine o domínio maximal D da seguinte função, f de D, tá? Ou seja, o domínio D e imagem os reais, onde, né, D está contido nos números reais. Então, essa é a nossa função e a gente precisa determinar o domínio, certo? What? O que é domínio, professor? Keep calm, jovem. Mantenha calma. Domínio, né, basicamente, é os valores que o X pode assumir, tá? São os valores que o X pode assumir. Em alguns casos, especificamente aqui, como esse, há algumas restrições. Por quê? Porque a gente tem uma fração aqui, e além dessa fração, o denominador, né, possui uma raiz quadrada. Então, o que a gente precisa observar? Atenção, como eu já falei, né? Primeiro, o domínio maximal é o maior domínio que podemos pegar para a função, tá? Como eu já falei, tendo uma raiz quadrada, então a gente tem que ter um cuidado. Por quê? O que está dentro dessa raiz ali, que a gente chama de radicando, ele deve ser positivo, né? Maior que zero, de forma geral. Maior ou igual a zero, por ser uma raiz quadrada. E nesse caso, onde a gente tem uma fração na nossa função, o denominador obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Como o nosso denominador é uma raiz, né, então a gente não vai poder ter a parte negativa, apenas a parte positiva. Por isso que aparece aqui o x ao quadrado menos 1 maior que zero. Então, para a gente encontrar o domínio dessa função, a gente vai focar onde a gente tem o nosso problema, que é o denominador, certo? O que eu preciso fazer agora? Vou resolver essa inequação. Como resolvo isso? Não sei se vocês lembram, mas recordando, a gente vai tratar isso como se fosse uma equação do segundo grau, correto? A princípio, a gente trata dessa forma. Então, para resolver essa equação, basta eu isolar o x, certo? X ao quadrado é igual a 1, logo x vai ser raiz de 1, certo? E a raiz de 1 é igual a mais ou menos 1. Então, nossas raízes, lembrando que é uma equação do segundo grau, são duas raízes, serão x1 igual a 1 e x2 igual a menos 1. Beleza, gente? Então, o que eu preciso fazer agora para achar esse domínio, agora que eu já sei as raízes do meu denominador, né, do meu radicando? Então, eu vou analisar graficamente. O gráfico ele mostra para a gente muito mais fácil. Aqui está o gráfico da função. Professor, por que ele é dessa forma? Ele tem essa concavidade, ou seja, a parte aberta, né, da função voltada para cima,
Porque o x ao quadrado é positivo, ou seja, o valor que está na frente do x, o a, é maior que zero, é positivo. Por isso, temos o gráfico dessa forma. Na função, o que nos interessa é a parte positiva. Como eu falei, obrigatoriamente aquilo tem que ser positivo, pois é o denominador da função, ou seja, tem que ser diferente de zero. E, além disso, ainda é uma raiz, ou seja, tem que ser diferente de zero e positivo. Então, olha o gráfico. A gente tem o eixo horizontal, que é o x, e o eixo vertical, que é o y, né? Ou também f de x. Então, o f de x é positivo aonde? Na parte de cima e negativo na parte de baixo. Onde ele está negativo? Só aqui, ó, nesse pedacinho aqui de baixo. Ou seja, entre as raízes. Esse ponto aqui não está aparecendo, mas é o menos 1, correto? A parte negativa do x. E esse outro ponto aqui é outra raiz que a gente achou, o mais 1. Então, se eu pegar qualquer valor entre menos 1 ou mais 1 para x, a minha função f de x, ó, será negativa. Ou seja, esses valores eu não posso utilizar na minha função, pois ali é uma raiz. Eu só vou poder utilizar o quê? Valores menores que menos 2, certo? Porque aqui, ó, a função é cada vez maior, cada vez mais positiva, ou, perdão, valores maiores que menos 1, né, para x, ou valores maiores que mais 1, tá vendo? Para cá, a minha função é cada vez positiva, ou seja, para valores maiores que 1, à direita do 1, e também para valores menores que menos 1, ela também é positiva. Certo? Então, ó, qualquer valor menor que menos 1, certo? O infinito aqui, ó, por isso do infinito, ou qualquer valor maior que 1. A gente tem que lembrar, quando aparece o parêntese, significa que esse número aqui ele não pertence, né, a esse meu intervalo, ou seja, ele fica de fora. Se fosse o colchetes, eu deveria analisar se o colchetes está fechando ou se ele está aberto. E por fim, né, a gente escreve dessa forma, que o domínio, certo, vai pertencer aos reais, tal que o x ele é menor que menos 1 ou maior que 1. Beleza, gente? Então é isso, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Até para quem está estudando função ainda no segundo grau, isso ajuda, eu tenho certeza. Se vocês gostarem, peço que compartilhe o vídeo aí, faça com que ele chegue mais longe, que mais pessoas possam vê-lo, né? E assim poder ter uma ajuda maior. E também, se puder dar uma força, deixa um like aí, curte o vídeo, valeu? E por hoje é isso aí. Obrigado aí pela ajuda já, né? Antes de vocês curtirem. Um abraço aí, até o próximo.